Muito bem, meus irmãos. Faremos uma leitura bíblica no Salmo 77. Salmo 77. A leitura bíblica desse salmo, um salmo que certamente tem muito a nos ensinar nesses dias de confinamento e de reflexão, de crise, de lutas. E o Salmo 77 nos diz o seguinte: ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus. As águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombado teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Senhor nos edifique nesta hora com a sua palavra. Vamos falar com Deus nesse tempo. Ó nosso Deus, graças te damos, graças te rendemos por esta noite e por esse tempo de reflexão da tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, edifica-nos e instrua-nos, consola-nos nesse tempo de luta, nesse tempo de medo por parte de muitos, Senhor. Que nos agarremos mais no Senhor, o Senhor que é o nosso Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que no Senhor estejamos seguros e que no Senhor estejamos tranquilos. Esteja ao lado do teu povo, ó Deus, trazendo conforto e consolo. Nesta hora específica, quando a tua palavra foi lida, suplicamos que tu fales ao nosso coração e que tu nos edifiques nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a cada dia que passa, as pessoas estão mais preocupadas, ansiosas, tomadas pelo pânico e pelo medo. As notícias e projeções que temos acompanhado aí na mídia, por alguns especialistas,
não são as melhores. Certamente nem você nem eu já vivenciamos ou já passamos por um tempo tão crítico e tão diferente como esse, né? Eu não me lembro de nenhum tempo, nenhum período na história ou na minha história específica de ter acompanhado o momento em que as igrejas fecharam suas portas, cancelaram seus cultos presenciais por conta de alguma crise, por conta de alguma luta. Obviamente que não estamos vivendo nenhuma perseguição religiosa, não se trata disso, mas se trata sim de uma pandemia, de um vírus que tem tirado a tranquilidade das pessoas, que tem deixado muitas vidas enfermas, que tem já levado algumas milhares de pessoas, e é um tempo de medo. As pessoas estão com medo, as pessoas estão preocupadas. Quase sempre ouvimos notícias, ouvimos o relato de pessoas que estão deixando alguns lugares. Por exemplo, há pouco fiquei sabendo de pessoas que estão deixando São Paulo para se refugiarem em outros lugares, na expectativa de alguma forma encontrar algum livramento ou de encontrar alguma tranquilidade em meio a esse momento em que todos nós estamos vivendo. Certamente, queridos, esse vírus ele é capaz de destruir a sua saúde, de destruir as suas vias respiratórias, de encher os seus pulmões de água, de sangue, de tornar a vida de muitas pessoas mais difícil. Mas é exatamente nesta hora que devemos parar e pensar. O que devemos fazer em meio à crise? Devemos entrar em pânico? Devemos entrar em colapso por conta de tudo isso que nós estamos vivendo? É essa a direção que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, para a vida do seu povo? O que necessariamente o Salmo 77 nos ensina e nos mostra acerca deste momento em que estamos vivendo? Em meio à crise, diante da crise, o que devemos fazer e o que necessariamente o Salmo 77 nos ensina sobre esse assunto? Em primeiro lugar, o Salmo 77 nos ensina que diante da crise, meus irmãos, que na angústia, que no pânico, devemos clamar a Deus. Esse é o primeiro ponto que o Salmo 77 ele nos ensina, que Asaf nos ensina. Isso pode ser percebido no Salmo, do versículo 1 ao versículo 3. E só falando algo muito interessante aqui para vocês, que o Salmo 77, ele tem uma estrutura interessante. E ele tem uma palavrinha em alguns dos seus versículos que estruturam necessariamente o Salmo. Uma palavrinha no hebraico chamada Selá. E é como se fosse uma pausa, é como se fosse um convite a você para que você parasse um pouquinho e refletisse e ponderasse naquela estrofe que você acabou de ler. Então você tem isso no finalzinho do versículo 3, você tem isso no finalzinho do versículo 9, e você tem isso no finalzinho do versículo 15, né? E então nós temos aqui pelo menos 3 estrofes ou 4 estrofes nesse salmo que nos apontam a forma correta, a postura correta que devemos tomar em meio à crise, em meio às lutas e às batalhas que nós vivemos. E a primeira postura que nós precisamos tomar é a postura de quem clama a Deus, de quem invoca a Deus. Devemos clamar ao Senhor. Veja que o salmista fala: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor
Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-me. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço e me desfalece o espírito. Perceba que o salmista, no versículo 1º e no versículo 2º, ele está deixando claro exatamente isso. Que no tempo da sua angústia, ele clama a Deus. Ele ergue a sua voz e ele clama ao Senhor para que Deus o atenda, para que Deus se volte para ele com graça, com misericórdia, né? E é interessante, meus irmãos, analisar aqui o nosso salmo, que é uma experiência pessoal, mas que certamente reflete também a experiência que o povo de Deus estava vivendo. E aqui nós não sabemos especificamente qual era o momento, qual era o tempo, ou qual era a circunstância específica do salmo em que o salmista está descrevendo, né? Mas o que ele deixa claro é que a sua alma ela está profundamente angustiada. A sua alma está perturbada. De forma que ele deixa claro isso no versículo, no finalzinho do versículo 2º, a minha alma recusa consolar-se. E no versículo 3 ele diz, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Meus irmãos, quantas vezes nós passamos também por experiências semelhantes? Quantas vezes na vida nós passamos por angústias, passamos por medos, passamos por provações as mais diversas, né? Eu já passei por isso, você certamente já vivenciou, já experimentou situações semelhantes. E, meus amados irmãos, estamos passando por isso, estamos vivendo um momento assim. O ficar em casa, o ficar enclausurados, muitas vezes gera um medo em nós, uma angústia por ficarmos muito tempo em casa, sem sabermos o que vai acontecer daqui para frente, para onde caminharemos, né? Onde chegaremos, o que de fato acontecerá daqui a 1, 2, 3 meses. Teremos muitas mortes, teremos muitas pessoas infectadas. Quantos por cento da população será infectada por esse vírus, né? Então vivemos uma incerteza. Mas o que Asaf convida você e convida a mim para fazermos nesse tempo de incertezas, nesse tempo de luta, é clamar a Deus, é suplicar a presença do Senhor, é clamar para que Deus ouça o nosso clamor, para que Deus contemple a ansiedade do nosso coração, a preocupação do nosso coração, a angústia da nossa alma e nos atenda. E seja favorável a nós, levantando a luz do seu rosto e cobrindo-nos com a sua graça, revestindo-nos com o seu amor e nos dando a sua proteção e a sua solução para esse momento em que estamos vivendo. O salmista Asaf nos ensina, em primeiro lugar, que na angústia devemos clamar a Deus. Mas o salmista Asaf também nos ensina, em segundo lugar, meus irmãos, que na angústia, por vezes, ficamos desorientados, né? Por vezes ficamos desorientados. É natural que sejamos orientados pela palavra de Deus, a confiar em Deus, a descansar em Deus, a acreditar na sua provisão, a acreditar no seu amor, que Ele nos guarda, que Ele nos protege. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a termos fé, a caminharmos por fé, a olharmos sempre adiante, a contemplarmos sempre o futuro, olhando para a direção, olhando para o governo
entendendo que Deus está no controle e na direção de todas as coisas, mas há momentos que parece que clamamos e os céus estão blindados. Há momentos que a sensação é que Deus não está ouvindo, de que Deus não está atendendo a nossa súplica, de que Deus não está sendo misericordioso, de que o Senhor não está, de fato, demonstrando o seu cuidado para conosco. O que parece, o que dá a entender na leitura do Salmo 77, a partir do versículo 4, é que o salmista ele está nessa crise e ele está nessa desorientação, né? Ele vem sendo educado pela tradição do seu povo, pela lei, pela palavra, a confiar em Deus, e é na confiança em Deus que o povo do Senhor seria bem-sucedido, né? Mas agora, diante disso, o que transparece no Salmo? É que Deus está em silêncio. É que parece que o Senhor rejeitou o seu povo. Parece que a graça ou as promessas do Senhor, elas caducaram, elas envelheceram, como se Deus não fosse fiel, como se Deus não estivesse atento às suas promessas e às necessidades do seu povo. Mas eu gostaria que você lesse o Salmo comigo, a partir do versículo 4, quando o salmista fala o seguinte: não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Né? É como se Deus o estivesse incomodando, de forma que ele não conseguisse dormir. Né? Como se ele não conseguisse dormir, ele não conseguia pregar os seus olhos. O tempo todo ele está pensando, ele está lembrando, e quanto mais ele indaga no seu coração, aparentemente parece que mais ele fica perturbado. Né? Versículo 5. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos, de noite indago, o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Aí o versículo 9 termina com a palavrinha hebraica selá. Pare um pouquinho para pensar e para considerar. Será que em meio ao sofrimento, será que em meio à sua angústia, será que Deus se esqueceu de você? Será que Deus se esqueceu do seu povo? Será que as promessas do Senhor, elas caducaram? Será que a sua graça cessou perpetuamente? Deus não é mais gracioso? Será que Deus não se lembra mais do seu povo? Não se importa mais com a sua igreja? Não se importa mais com a sua criação? Então, esta é a desorientação que o salmista Asaf ele está vivendo nesse tempo de crise e nesse tempo de luta da vida dele. Meus irmãos, às vezes nós também ficamos assim. Às vezes nós também ficamos desorientados. Ficamos também angustiados e com aquela sensação momentânea de que Deus está em silêncio, de que Deus está quieto, de que Deus está mudo e de que Deus não está nem um pouco preocupado com a sua igreja. Meus queridos, isso não é um fato, isso não é uma verdade. Deus não se esqueceu da sua igreja. Pelo contrário, Deus nunca se esquecerá da sua igreja. O apóstolo Paulo deixa isso claro, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E a palavra do Senhor diz que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus, ele pode até estar em silêncio em alguns momentos da sua vida e da minha vida, mas ele não está inativo. Quando Elias, por exemplo, estava na caverna e Elias não conseguia ouvir a voz de Deus no terremoto, no fogo,
o silêncio não apontava para a inatividade de Deus. Deus estava ativo, protegendo a sua igreja, protegendo o seu povo, reservando 7.000 profetas que não se prostraram perante Baal. Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio nos dias de hoje, em meio a essa pandemia de coronavírus. Deus não está em silêncio diante da mortandade, diante da crise que o mundo está vivendo. Pelo contrário, Deus continua ativo, Deus continua reinando, Deus continua soberanamente governando a sua igreja, governando a sua criação, e confiados nesta verdade de que Deus está ativo e de que Deus está governando soberanamente todas as coisas, é que o nosso coração deve ser reorientado sempre a descansar e a confiar no Senhor, né? Compreendendo, meus irmãos, que o fato de sermos guardados pelo Senhor, de termos sido alcançados pela graça do nosso Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, isso não nos torna imunes aos problemas da vida. Isso não nos torna imunes às angústias, às epidemias. E lembre-se que o Senhor Jesus Cristo falou que esses sinais acompanhariam até o dia da sua vinda. É claro que isso não significa ainda, né? Algumas pessoas ficam pensando, mas será que essa epidemia já é um sinal específico, né? De que Jesus Cristo já está às portas, de que ele vai voltar hoje ou amanhã, já podemos datar a sua vinda? Não, não. Não é isso que significa, não é para essa direção que essa situação está apontando. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo ele situa esta questão de epidemia exatamente no princípio das dores. Dentro desta cronologia apontada pelo Senhor Jesus Cristo, de que os sinais acompanhariam terremotos, epidemias, de que todas essas coisas aconteceriam como sinais da sua vida e isso acontece desde a sua primeira vinda até hoje. Guerras, rumores de guerras, fome, epidemias, tudo isso tem sido pré-anúncio de que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo ele voltará. Então, queridos, nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes aos problemas e às lutas da vida. A nenhuma epidemia, a nenhuma guerra, a nenhum sofrimento, a nenhuma dor. Todos somos passíveis de sofrermos e de lidarmos com a situação que todos nós estamos vivendo. Mas o salmista, ele se reorienta no Salmo de uma forma magistral e certamente é assim também que todos nós devemos nos portar diante do Senhor. Primeiro, o salmista, ele nos ensina que na angústia nós devemos clamar ao Senhor. Segundo, ele nos ensina que na angústia, por vezes, ficamos desorientados. E em terceiro e último lugar, o salmista nos ensina que na angústia, meus irmãos, devemos nos recordar e confiar nos feitos redentores do nosso Deus. Perceba que você tem aí no versículo 10 o início da terceira divisão aí do nosso texto, quando ele fala assim: então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Uma outra tradução de uma outra Bíblia, numa outra versão, diz o seguinte: e eu disse, a minha enfermidade é esta, mas eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo.
A ideia é que o salmista não está aqui apenas recordando, né, de que no passado Deus fez e que agora Deus não está mais fazendo. Não é isso que ele está pontuando do versículo 3 ao versículo 9. A ideia é que ele vem numa lembrança progressiva e nesta progressão ele culminará exatamente na lembrança de que Deus ele é um Deus santo e de que Deus é um Deus que opera maravilhas, né? Então a ideia é que o salmista ele está se recordando ou ele está se apegando aos anos da destra do Altíssimo. Percebam que ao mesmo tempo que ele está desorientado, agora ele se reorienta a confiar num Deus que no passado ele agiu na vida do seu povo e que no presente ele continua a operar porque ele é Deus, ele é santo, ele é soberano. Veja você aí no versículo 11 em diante que ele fala: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que operas maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Meus irmãos, que coisa magnífica é o que Asaf está declarando nesse salmo. Veja no versículo 11. Recordo. No versículo 11 ainda ele diz, me lembro. E no versículo 12 ele diz, considero. E no versículo 12 ele diz, cogito. Então, assim como ele, lá atrás, no versículo 3, ele fala que lembro-me de Deus e passo a gemer, é exatamente nessa lembrança progressiva que ele vai se recordando daquilo que Deus fez, daquilo que Deus efetuou na história, e é exatamente a constatação de que Deus é imutável, de que Deus não muda, de que Deus ele é soberano, de que Deus ele é um Deus santo, ele é um Deus que transcende toda a realidade, ele está acima de todas as coisas, do homem, da sua criação, mas ele também é um ser moralmente santo, correto, justo, íntegro, puríssimo. E é isso que está na mente do salmista. Ele compreende que Deus não só é um Deus santo, como Deus também é um Deus grande. Ele fala no versículo 13, né? O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Parece até o cântico de Moisés, quando Deus, então, liberta o seu povo do Egito com mão poderosa, abrindo o Mar Vermelho. E no Cântico de Moisés, ele declara exatamente a singularidade de Deus em relação aos demais deuses, aos deuses do Egito, né, que não eram deuses, mas invenção da cabeça das pessoas. E o texto bíblico lá em Êxodo, no capítulo 15, Moisés chega a declarar a singularidade de Deus. E aqui também Asaf está fazendo isso. Está declarando a singularidade de Deus, a santidade desse Deus, um Deus que é transcendente, que está acima de todas as coisas, um Deus que é singular, não há nenhum ser que se assemelhe a ele, né? E ele também descreve que esse Deus não só é um Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, é superior a tudo nessa criação, nada se iguala a ele. Ele é singular porque ele é grande, porque ele é poderoso e ele opera maravilhas. Ao mesmo tempo, esse Deus é um Deus que se importa com você e que se importa comigo, né? Veja no versículo 15, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Assim como Deus cuidou do seu povo no passado, resgatando do cativeiro egípcio, Deus também resgatou a sua igreja
na morte de Cristo, na cruz do Calvário, vencendo o mundo, vencendo Satanás, vencendo a condenação do pecado na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus é o Deus que se importa com você e que se importa comigo. Deus se importa com a sua igreja, pastoreia a sua igreja, guia a sua igreja. Isso fica claro quando ele entrega seu único filho para morrer por nós, né? Veja que a descrição que Asaf faz do Salmo 77 é a descrição de um Deus que é grande, que é soberano, né? É um Deus que está assentado no seu alto e sublime trono, que governa absolutamente sobre todas as coisas, não só sobre a terra, mas sobre todo o universo. Um Deus que está no controle de todas as catástrofes que acontecem na vida, seja catástrofes naturais ou provocadas. Deus não está ausente da sua criação, Deus não é pego de surpresa com nada. Deus controla, tudo está caminhando de acordo com o seu plano soberano, com a sua vontade soberana. Confie nisso, acredite nisso, descanse nesse Deus. Veja que o que ele fala ainda no versículo 16, viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Ele faz aqui de forma poética uma descrição do que Deus efetuou ao tirar o povo do Egito. A descrição é a seguinte: o povo de Deus está diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho contempla a singularidade, a santidade, a majestade desse Deus que reina soberanamente sobre todas as coisas. E diante da grandeza desse Senhor, desse Deus, o mar teme, e o mar se prostra, e o mar se encurva diante desse Deus que é Deus sobre todas as coisas. Querido, não há motivo para pânico, não há motivo para o desespero, não há motivo para a angústia, para uma ansiedade exacerbada. Pelo contrário, não se esqueça, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua a cuidar da sua igreja, Ele continua a cuidar do seu povo. E é por isso que você, em meio a tudo isso, deve clamar o seu nome. Se você está desorientado nesse tempo, sem saber o que vai acontecer, sem saber para onde nós iremos em meio a tudo isso, descanse no Senhor, se reoriente, recordando quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, o que ele efetuou na história e o que ele efetuou de forma muito especial na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, o desespero e o medo não são caminhos a serem trilhados por você. Eles podem piorar a sua situação. Pelo contrário, ao invés de colapsar sua vida pelo pânico, clame ao Senhor. Humilhe-se diante dele, reconhecendo sua completa dependência da sua graça. Suas dúvidas e questionamentos não podem distanciar você do Senhor. Fazer perguntas sinceras não podem conduzir sua fé ao esfriamento, mas devem conduzir você a se reorientar diante de Deus e a se agarrar com mais firmeza às suas promessas. Reitero para você, meu amado irmão e meu amado amigo, que o silêncio de Deus não implica em inatividade de Deus. Deus não está inativo e Deus também não está em silêncio. Deus está falando e continua a falar de uma forma muito especial pela sua palavra e por meio da sua criação, convidando o pecador, convidando o homem a se voltar para ele. A você que não segue ainda, não tem certeza ainda da sua salvação, ainda não assumiu um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus e que está em pânico diante de tudo aquilo que você está vivendo, será que esse não é a oportunidade que Deus está dando à sua vida para que você se volte para Ele? Será que não é um momento para você parar e analisar
a sua própria existência, a sua própria vida diante de Deus. Talvez a gente não tenha certeza, meu querido, do que pode acontecer e do que vai acontecer daqui para frente em relação ao coronavírus. Mas a Bíblia nos dá uma garantia e uma certeza de uma coisa. A garantia e a certeza de que Jesus Cristo, ele morreu pelo seu povo, ele ressuscitou pelo seu povo e ele garantiu a certeza da vida eterna para todo aquele que nele crê, para todo aquele que colocar o seu coração nele, que não duvidar da sua providência, que não duvidar da sua graça, que não duvidar do seu amor. Confie em Jesus Cristo. Entregue-se a Ele. Não há motivo para pânico e não há motivo para temor quando Cristo está no barco, quando Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é o temor dos temores e somente a Ele devemos temer, somente a Ele devemos nos render para a sua glória.